tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth, para aqueles que não me conhecem. O objetivo de gravarmos os vídeos é sempre buscar o que? Nos fortalecer, seja através do conhecimento que gera sabedoria. Leitura de livros, conhecimento através de filmes, nos relacionarmos com pessoas, faz com que venhamos o que? A nos fortalecer, né? E sempre contribuir com a vida do outro. Hoje eu quero falar sobre obediência ou sacrifício. O que você prefere para a sua vida? Obedecer ou sacrificar? Temos nas Sagradas Escrituras que esse eu confesso que é o livro que mais me chama a atenção. É o conhecimento através das Sagradas Escrituras. Eu gosto de ler livros seculares, eu gosto de ler as Sagradas Escrituras fazendo perguntas. E aí eu me peguei aqui lendo a história, de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. E eu confesso que chamou muito a minha atenção a parte do conteúdo histórico que Abraão ele foi chamado pelo Senhor nosso Deus para entregar o seu filho Isaque em sacrifício. Mas aí voltando aí no contexto da história, Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e faz para ele um convite. Abraão, sai do meio da tua parentela, conforme Gênesis 12, no versículo 2. Gostaria aqui de fazer a leitura. Diz o seguinte: no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aqui tem uma promessa no versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei. Aí acontece que Deus fala para Abraão: sai do meio da sua parentela. E aí quando é no versículo 4, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló, segundo as escrituras, é o sobrinho de Abraão, filho do irmão chamado Harã. Harã, ele morreu na cidade dos caldeus de Ur, e no caso, Ló, depois de muitos anos, ali com seu sobrinho, no caso Abraão, com seu sobrinho Ló, foram para a terra de caldeus do Ur, junto com o seu avô, no caso o pai de Abraão, que era Terá, Tera, se eu não me engano. Aqui está falando aqui, ó. Tera gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Aí no caso, Ló ficou órfão de pai. E no caso, lá na frente na história, Abraão, ele saiu da terra que Deus mandou ele sair, deixando a sua parentela para trás, mas ele levou seu sobrinho Ló. Então, no caso, ele obedeceu a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo ele deu seu jeitinho, sempre o quê? Pensando no próximo, sempre querendo o bem do próximo. Então, ele levou, Ló juntamente com ele. E aí, lá no capítulo 22, o versículo 2, fala assim: então disse Deus, depois que Isaque, houve aí uma promessa para que Sara ela geraria um filho. Eu fiz algumas anotações aqui. No caso, Abraão, ele levou consigo Sara, sua esposa, e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. No decorrer da história, tanto Ló como Abraão possuíam muitos rebanhos, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los, de sorte que não podiam ficar juntos. Então, o que houve lá no capítulo 13, no versículo 7? Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E a terra não suportava a quantidade de bens, de gados. Então, Abraão, no caso, teve que fazer a escolha. Pediu para que o sobrinho Ló, no caso, escolhesse as terras.
qual a terra que ele achasse melhor, né? Se caso Ló fosse para a direita, Abraão iria para a esquerda e vice-versa. No caso Ló, ele escolheu as Campinas do Jordão, que era a cidade de Sodoma e Gomorra, que era um lugar lindo, né? Então ele foi o quê? Chamado a atenção pela beleza. E aí, conforme a escolha de Ló, Abraão seguiu o caminho para uma outra direção. O que nós podemos entender? Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, por mais que a gente leve pessoas que Deus pediu para que nós não levássemos, essas pessoas são abençoadas. Até tudo aquilo que pode dar errado, quando nós estamos na presença do Senhor, vem dar certo. E aí, no caso, a gente vê isso na vida de Ló. Ló, ele foi para Campinas do Jordão, uma cidade onde havia muita prostituição, né, muito homossexualismo ali. E, no caso, Ló, depois de algum tempo, ele foi levado para o cativeiro, né, por conta de guerras que haviam entre alguns reis. E aí, novamente, Abraão foi chamado para socorrer o seu sobrinho. E nós vemos, né, que existiram muitos problemas por conta, de certa parte, da desobediência de Abraão, mesmo Deus estando com ele, e mesmo ele sendo o que hoje chamado, no caso, como o pai da nossa fé, né? Porque Deus, ele fez a promessa posteriormente para Abraão que ele teria um filho, que herdaria tudo aquilo que Abraão tinha, porque até então ele não tinha filho. Sara era uma mulher já de certa idade avançada, diz a Bíblia que já havia cessado, né, o ciclo das mulheres na vida de Sara, e ela, diante do Senhor, né, diante da promessa de que Abraão seria o pai de multidões, Sara envelheceu, no caso já na certa idade, envelheceu sem ter filhos, e aí, conforme na palavra do Senhor, diz que para Deus não há impossível. E Sara, ela fica grávida praticamente aí aos seus 90 anos, gerando Isaac como filho da promessa. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, Deus cumpriu a promessa, né? Isaac já sendo, no caso, um rapaz, Deus pede, né, para que Abraão ele entregue o seu filho em sacrifício. E segundo as Sagradas Escrituras, Abraão novamente obedeceu ao Senhor. E aí, no caso, ele cumpriu aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Subiu ao monte Moriá, juntamente com o seu filho, os seus servos, e pediu para que os seus servos ficassem ali até que ele cumprisse o sacrifício. E aí, levando ali o cutelo, a madeira e o fogo para, no caso, fazer o sacrifício em adoração ao Senhor. No caso, nenhum dos jovens, o jovem não sabia, os seus servos também não, e muito menos Sara, que ficou lá na tenda. Então, quando chegou ali no monte, Abraão, ele no caso, já estava ali para montar os sacrifícios, colocar a madeira, quando Isaac perguntou: pai, né, nós temos aqui a madeira, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, e cadê o carneiro para sacrifício? E aí, em resposta, Abraão diz: Deus proverá, meu filho, em confiança de que a questão da obediência. E quando chegou ali no monte, já preparando o holocausto, amarrou o seu filho Isaac em sacrifício. Foi quando o anjo, né, quando Abraão ouviu uma voz dos céus para que ele não tocasse na vida de Isaac, né? E ali próximo ele viu um carneiro, né, preso com os chifres em galhos de uma árvore, em cipós ali, e ele, no caso, soltou o seu filho e sacrificou o carneiro no lugar. Então nós entendemos que Deus, ele continua agindo. Mas será que nós estamos prontos a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias? Muitas das vezes nós perdemos porque nós queremos fazer tudo conforme o nosso querer. Né? Existem no caminho, né, muitas lutas, né, nas nossas vidas, muitas dificuldades, e pela dureza do nosso coração, por muitas das vezes nós não buscarmos conhecer a palavra do Senhor, por querer as coisas do nosso jeito, Deus ele busca relacionamento, para que venhamos o que a nos relacionarmos com Ele, para que venhamos o que a entender qual é a sua vontade, porque diz a palavra do Senhor que a vontade do Senhor é boa,
perfeita e agradável. E quando nós confiamos no Senhor, não existe nada impossível, nada difícil para o nosso Deus. Então possamos o quê? Em vez de sacrificar, nós venhamos o quê? A obedecer. Se no caso você está distante do caminho do Senhor, se muitas das vezes você quer fazer as coisas do seu jeito e as coisas parecem que não deu certo, sempre pare, pense e reflita para que você não venha tomar decisões que possam custar muito caro lá na frente. Que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa buscar conhecimento que venha gerar sabedoria, não só que venha jorrar sobre a sua vida, mas que possa contribuir também com a vida do próximo. Espero sempre contribuir com a sua vida. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a vida de Abraão, que foi, no caso, conhecido como o pai da fé. E eu te faço um convite que venhamos a nos encontrar no próximo vídeo.